Graça e paz, amém, irmãos? Que privilégio podermos assentar em torno da mesa para nós nos alimentar da palavra, amém? É um privilégio nós estarmos aqui nesta noite para repartir com os irmãos aquilo que Deus vem falando aos nossos corações. E nós estamos muito felizes, porque os casais estão respondendo, um pouco de atraso, mas estão respondendo. Gente, você não tem noção de que você está envolvido com um evento e começa a não acontecer, e você fica preocupado que você já tem um preletor, mas graças a Deus, eu creio, eu tinha falado que o desafio seria 20 casais, mas eu já vou para 25, 30 casais, amém, queridos? Porque nós fomos chamados para fazer a diferença na nossa nação, na nossa cidade, e é através das famílias fortes, igreja forte, cidade fortes e abençoadas, amém? Vamos abrir a nossa palavra, a Bíblia, que é o nosso alimento, que é a nossa nutrição, e como um texto para nos situar, e depois vamos para o 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 3, e depois nós vamos para Efésios capítulo 5, verso 22 em diante. Todos acharam, amém? Vamos avançar então. O apóstolo Paulo, ele começa a trazer um ensino para as famílias, para os casais, para aquelas pessoas que são responsáveis, que têm o encargo de abençoar os seus lares. Ele diz assim: eu quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então você vê que tem uma hierarquia aqui, amém? Vamos repetir isso? Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Aleluia. Nesta noite a gente vai falar sobre como funciona, ou como na verdade deve funcionar o casamento, a família, a base estrutural de uma família, amém, queridos? E para que nós possamos entender um pouco sobre isso, nós vamos falar um pouco sobre o papel da mulher e depois nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade enquanto homem da casa, amém? Então nós vamos adentrar para Efésios capítulo 5, verso 22, que diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, ele repete aquilo que o apóstolo Paulo havia falado. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Agora, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Amém, queridos? Nós sabemos que o casamento é algo assim extremamente dado por Deus. Você viu o tema, né, que está lá na chamada casamento, projeto de Deus, não é isso? Família, projeto de Deus, né? Então foi algo que nasceu no coração de Deus, não foi nada que brotou do coração do homem, foi algo que nasceu do coração de Deus. Então o propósito de Deus é ter muitos filhos, semelhante aos seus filhos, né? Então ter uma casa, uma base forte, vai fazer que nós perpetuamos nossos filhos como homens e mulheres que são verdadeiras bênçãos. Hoje eu estou meio enroscado aqui, não sei porquê, parece que estou pregando pela primeira vez, mas daqui um pouco a gente flui. É a mesma coisa de você como joga futebol, depois que o juiz apita e vai embora. Amém, queridos? Faz sentido. Eu sei que é uma guerra espiritual que a gente está travando, como se trata de família. Então, nós vamos falar um pouco sobre o encargo, a responsabilidade da mulher.
se você for bem rápido, se puder projetar para mim, Provérbios capítulo 31, a gente vai nos deter um pouco ali, depois nós voltamos aqui para Efésios para a gente expor e trazer aquilo que Deus tem para nós com relação aos encargos. Provérbios 31, verso 10 diz assim: uma esposa exemplar, feliz, quem vai encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Você tem noção, você casado ou você que vai casar? E eu tenho uma notícia para você. Quem aqui é alguma moça que ainda não casou, mas que vai casar em nome de Jesus, e eu creio nisso? Alguém? Alguém? Não, está todo casado. Tem aqui uma mocinha aqui. Provérbios 18, 22 diz: aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Então eu quero dizer para você que você não precisa se preocupar, você só pode orar, e ora mesmo. Porque eu sei que seus pais também oram, porque você vai ser encontrada, amém? Então as mulheres não precisam se preocupar, porque você vai ser encontrada. O que você precisa é orar para que Deus prepare um homem que seja um homem de fato, um homem de Deus, amém? Então, quando você encontra uma esposa exemplar, uma mulher de Deus que teme o Senhor, ele diz que nós nos tornamos felizes por encontrá-la, porque é muito mais valiosa do que uma joia preciosa, amém, queridos? Então, esse paralelo que ele faz aqui nesse 31:10, ele está falando com relação à igreja, mas ao mesmo tempo serve também para a mulher que é responsável por ser aquela mulher virtuosa, está entendendo? Então, você e eu que encontramos, no ano de 1987, se eu não me engano, o Edson estava lá, né? O João acho que não estava, mas o meu casamento foi feito por 4 pastores, né? Pastor Raimundo Samuel, Donaldo Matos, pastor Paulo Gessé e pastor Herbert, que eu esqueci o sobrenome dele, mas foi esses 4 homens de Deus que fizeram o nosso casamento. Dia 14 de março de 1987, estava eu e a Tânia lá fazendo os nossos votos. Então, a gente tinha um propósito de que nesse desenvolver do nosso casamento, que Deus nos privilegiasse com 3 propósitos bem definidos, que era ter filhos que Deus conservasse eles no caminho do Senhor, que nós dasse para eles um ensino de uma faculdade e que nós levássemos eles até o altar. Então isso foi cumprido pela glória de Deus, agora só está eu e a Tânia, começamos eu e ela, estamos eu e ela, e agora nós estamos desfrutando, amém? E eu quero abrir um parênteses diante disso, você que está aqui aprendendo um pouco, porque casamento é o seguinte, ninguém vai para um casamento sabendo, né? Josué Gonçalves, ele disse que nós deveríamos fazer a mesma coisa que alguém vai para uma faculdade, vai e se debruça diante de livros e outros para aprender como você executar aquilo que de fato você vai trabalhar ao longo do tempo. E o casamento não deveria ser diferente. Então nós vamos para o casamento sem saber nada, e aí a gente vai aprender algumas coisas pelas quais o Senhor tem para nós, como homem e como mulheres de Deus. Segunda coisa, diz assim no verso 13, que a mulher virtuosa, ela escolhe a lã, o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Então está falando de uma mulher predisposta a cuidar da sua casa. Queridos, a coisa mais gostosa que tem é você ir numa casa que está tudo bem organizadinho, tudo bem limpinho. Meu pai falava que ser pobre não é defeito, mas você ter uma casa bem cuidada é muito importante. Você pode dizer amém por isso, mulheres? Cara, você vai na casa, está tudo ali organizadinho, está tudo muito bonitinho. Você fala, puxa vida, até a presença, aquele ar fica mais gostoso, né? Agora as mulheres ainda colocam aquele cheiro, né, ali e fica aquele ambiente legal. Então é cuidado que a mulher tem. Então essa mulher, ela diz que ela escolhia a lã e o linho e com prazer ela trabalhava com as suas mãos. Para quê? Para que tivesse um lar, que quando chegasse o inverno ela ia cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, ninguém ia passar frio, porque ela tinha ali tudo preparado. Amém, querida? Terceira coisa, ela diz, ela entregava com vontade ao seu trabalho, e os seus braços são fortes e vigorosos, ela tinha disposição. Você, queridos, nós perto de vocês, nós somos frágeis, nós homens, né? Dá uma dor de cabeça na gente, parece que a gente acabou o mundo, né? A mulher é aquela, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque minha esposa sempre fica com medo de eu cair aqui, né? Mas não vou cair, não. Ela é vigorosa, nós estamos aí, né? O Ed esses dias estava aí com a pressão alta lá, a Lindaura estava junto lá, mas nós somos molões, né? Assim, com relação a enfermidades. Mas há um encargo sobre as nossas vidas, nós vamos ver lá na frente, há uma responsabilidade sobre as nossas vidas, que as mulheres precisam valorizar, amém? Você vai ver que a Bíblia diz que as mulheres devem sujeitar os seus maridos como ao Senhor. Quando você faz isso, você aprende a respeitá-lo, a honrá-lo. Qual foi a última vez que você falou assim, meu querido,
Eu agradeço a Deus por você cuidar dos nossos filhos, por você ser um homem de Deus, por você não deixar faltar nada para nós. Qual foi a última vez, mulher, que você falou isso para o seu marido? Você pensa que nós não gostamos de ouvir isso? Nós gostamos de ouvir isso quando você elogia o seu marido, porque você gosta de receber elogio, e tem que receber mesmo, amém, queridos? 1 Pedro 3:7 diz que o marido deve tratar a mulher com honra. Qual foi a última vez, marido, que você falou assim, nós vamos sair nós dois sozinhos? Eu quero abrir um parênteses aqui, isso é íntimo, mas é coisa que ao tempo você vai aprendendo, e aprendendo você vai vendo que você pode melhorar a cada dia mais, amém? E isso aqui acho que vai ser até um pouco, até a Tânia vai entender isso aqui. Mas, ao longo do tempo, se nós não cuidarmos, nós tornamos dois irmãos dentro de casa. E eu quero dizer para você que você precisa sair com a sua esposa. E quando nós começamos a fazer isso, seja sexta ou seja quinta-feira, para sair, para ser nosso tempo, porque quando você se torna irmãos, você não tem mais assunto. Eu chegou um momento que eu falei assim, parece que a gente perdeu o assunto. Nós desaprendemos como namoramos. Ninguém fala assim, fala Deus. Nós precisamos desconstruir toda aquela ideia de que casou, está casado, não precisa. Não, pelo contrário, você precisa se cuidar. Você precisa ser um homem cheiroso. Você precisa ser uma mulher cheirosa, bem cuidada, fazer as suas unhas, você para de ser miserento e abençoa a sua esposa para ela fazer as unhas. Se ela não tem o dinheiro para fazer, você abençoa em nome de Jesus, amém, queridos? Ela tem que ser linda, bonita, como o Edson falou, acho que um dia desse, se eu não me engano. Então nós precisamos cuidar. E essa mulher, ela tinha essas características. E ela tinha um coração generoso, verso de número 20 diz, ela acolhia os necessitados e ela estendia as mãos aos pobres. Aleluia. Por quê? Porque ela tinha um coração bom, um coração generoso. Então ela fazia isso com bastante prazer. Quarta coisa, o seu marido era respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ou seja, era um homem que estava ali com o seu terno de linho bem cuidado, bem passadinho. Certo? Amém, queridos? Por quê? Quando você vê um homem bem-sucedido, você pode olhar, porque a mulher dele zela do camarada, né? Não é, neguinho? Não é lindo? Ó, esse aqui é o lindo, neguinho, esse aqui é o seu. Amém? Quinta coisa, ela reveste de força e dignidade. Ela sorri diante do futuro. É uma mulher que tem um descanso na presença de Deus, porque ela sabe que Deus está cuidando dela. Ela sorri para o futuro, porque ela sabe que Deus está cuidando de tudo e de todas as coisas. Então, ela tem um descanso. Então, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola. O único ser dentro de uma casa que tem poder para destruir é a mulher. A mulher sábia edifica e a tola destrói. Então, se nós entendemos essa fala de Paulo, quando ele diz assim, mulheres, sejam em tudo submissas aos seus maridos, submissão, essa palavra significa estar sobre a mesma, então há uma missão que Deus confiou ao marido. Queridos, às vezes a gente começa a falar sobre essa palavra, parece que a Bíblia, o nosso Deus, é um Deus extremamente machista. Pelo contrário, é um Deus que zela e tem um valor pelas mulheres de uma forma tremenda. Se você olhar, principalmente Lucas, né, o nosso médico Lucas, foi um homem que deu uma ênfase muito grande para com as mulheres, e muitas mulheres trabalharam ali, muitas mulheres associaram-se para abençoar o ministério de Jesus. Nós vemos na vida de Ana, uma viúva que ela tinha 84 anos, mas era uma mulher que servia na casa de Deus, com oração e jejuns. Então nós vemos que não tem isso não, Deus, cada um tem uma função no seu lar, amém? Não tem distinção, para Deus não, você mulher, você homem, são todos iguais para Deus, não há distinção, porém, há funções diferentes, aleluia. Vamos ver mais sobre a vida dessa mulher. A Bíblia diz que ela fala com sabedoria, ela ensina com amor e ela cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. É uma mulher extremamente disposta. É uma mulher extremamente disposta. É uma mulher que você fala, e daí tudo bem? Vai tudo bem contigo como mulher sunamita, né? Estava nada, o filho tinha morrido, mas está tudo bem. Porque a mulher ela tem a facilidade de dizer que vai tudo bem. Por quê? Porque a mulher é algo que foi dado para sustentar, para ser coluna, para ser uma auxiliadora que vem abençoar a vida do homem. Então, por isso que eu e você, aquele que encontrou uma mulher, encontrou a benevolência do Senhor, o favor de Deus. Então, nós vemos que esta mulher, depois de nós sabermos que ela é uma mulher que age com sabedoria, que ensina com amor, que cuida dos negócios da sua casa, os seus filhos, ouça isso, os seus filhos, verso 29 do capítulo 31, aliás, 28, os seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será
elogiada. Amém, queridos? Então, eu e você, maridos, nós precisamos elogiar o nosso cônjuge, elogiar a nossa esposa, né? Não é, pastor João? A minha gata, como é que você falou aquele dia? Minha gata. Minha linda, minha gata, minha gatinha, aí, ó. Pastor João vai me pegar depois. Aleluia. Uma outra coisa que essa mulher, uma outra atitude que essa mulher tem, ela é conselheira, ela é ajudadora, é aquela que está sempre incentivando o seu marido, colocando ele para cima, que acredita nos seus sonhos, que acredita nos seus projetos, amém, querido? Jesus é um testemunho disso, ele pega ali aqueles apóstolos, aqueles 12 homens, tudo desconcertado, e faz daqueles homens os homens abençoados, não é isso? Pega homens extremamente descontrolados e torna ali homens que vêm a chegar ao ponto de ter uma intimidade, de reclinar sobre o peito de Jesus. Você precisa acreditar no seu marido, amém, querido? A pessoa que mais precisa acreditar no seu esposo é você. Nós vamos conseguir. Você precisa olhar, você precisa ver no seu marido coisas que as pessoas, na verdade, nem devem ver, mas que você precisa ver. As qualidades que ele tem. Então você é a conselheira, é a mulher sábia, é a mulher idônea. É aquela que o seu esposo tem plena confiança, Provérbios 31, 11. É honesta e de um caráter inquestionável. É a mulher que, se ela falar para você, olha, amor, eu estou indo ali no Pilates, eu estou indo ali na academia. Você sabe que ela está indo ali, mas que ela tem um comprometimento, uma aliança contigo. A Bíblia diz que nós, quando ela diz ali em Efésios, capítulo 5, que ela diz o seguinte: deixará o homem pai e mãe e tornar-se-á os dois uma. A matemática de Deus, eu falo isso quando eu faço casamento, que não é 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 é 1. Deixará o homem, pai e mãe, tornar-se-á os dois uma só carne. Agora vocês são um. Então não existe esse negócio, o meu dinheiro, é o nosso. E muitas vezes eu falo, se eu quero o meu carro, não. Como que é? Eu já sei que é o nosso. Então não existe mais esse negócio de meu, é nosso. Mas é o nosso dinheiro, é o nosso carro, é os nossos filhos, amém? Não é o meu. Eu olho para essa sociedade nossa, não sei se vocês já perceberam, mas eu costumo ficar observando. Você já observou isso? Principalmente jogador de futebol. Quando ele vai falar da família, ele fala do filho. O filho é minha vida, o filho é isso, o filho é aquilo. Queridos, primeiro é Deus e depois é sua esposa, e depois que vem os filhos, porque daqui a pouco eles vão embora. Você quer ver que coisa interessante? Por exemplo, se eu tenho minhas filhas lá, com exceção de uma lá, eu não tenho a coragem de abrir a geladeira para eles pegar qualquer coisa na minha casa. Eles têm. Ele vai lá, deita na minha cama, pega isso, pega aquilo. Porque eles têm intimidade de filho. Mas nós não temos essa mesma facilidade. Não sei, de repente você tem, mas para mim, você fica meio, como é que a dona da casa que vai pensar se eu for abrir, né? Então, queridos, eu quero dizer para você que nós precisamos entender e compreender quem que Deus colocou ao nosso lado, por quê. Uma vez eu fiz uma pergunta para minha esposa. Porque a gente conversa sobre tudo e sobre todas as coisas. Até que se um morrer, se um casa, se o outro morrer, se o outro não casa. Então você não vai ficar sabendo. Se um dia quiser saber, você pergunta para mim, eu te falo. Eu te falo também. Então, porque a gente tem que conversar sobre tudo e sobre todas as coisas. E um dia eu perguntei para ela sobre isso que eu vou falar aqui agora. Amor, você não tem ciúme de mim, não? Ela olhou para mim, falou, olha, se eu não confiar no Deus que você teme, em vão será o meu ciúmes. Eu falei, basta. Pronto, fechou. Amém? Homens, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o nosso cônjuge é inegociável. Amém? Não tem negócio, não tem mais volta. Eu costumo dizer, eu já falei em célula, agora vou falar aqui para vocês, que se for um dia para, de alguma forma, assim, perder a cabeça por conta de uma outra mulher, que Deus me leva, nem amanhã, pode ser agora. Porque eu tenho uma aliança com uma pessoa que eu fiz há 38 anos atrás e é inegociável. Amém, queridos? É inegociável, não tem negócio. E alguns cuidados que eu e você precisamos ter diante disso. Eu acho que a gente vai ficar só na questão da mulher, depois a gente fala sobre os homens. Queridos, eu e você não fomos chamados para elogiar a mulher de ninguém, você foi chamado para elogiar a sua, que muitas vezes é difícil. Então faça, elogie a sua esposa. Amém, queridos? Você não foi chamado para ficar dando carona para outra mulher que não seja a sua. Você não foi chamado para ser amigo de mulher, não. Você foi chamado para ser amigo do marido dela. Amém, queridos? Ixi, agora entrou em... Queridos, não tem negociação, você tem que entender que há um cuidado que você precisa ter. Se você não se cuidar, você dança.
Nós precisamos cuidar. Eu, quando mudei para Douradina, eu achava que era tudo, né, colegado, e pá, parava o carro, dava carona. Aí alguém falou, para, rapaz, vigia, cara. Você está colocando outra mulher dentro do seu carro, você gostaria que alguém colocasse um macho ali de carona com a sua esposa? Então, são cuidados que nós precisamos ter. Se eu for visitar qualquer um de vocês aqui, e se o homem não estiver, você pode ter certeza que eu não vou entrar. Já estou voltando, a não ser que eu estiver com a minha esposa. Então, são cuidados simples, para nós não dar brecha para que o inimigo venha roubar aquilo que Deus tem para nós. De bênçãos, amém? Então, aquele que tem essa mulher honesta, de um caráter inquestionável. Estou dizendo que é ninguém, que nós somos perfeitos, não. Mas eu estou dizendo que é alguém que anda, na verdade, que carrega temor no coração. Você pode dizer amém por isso? Então, agora nós vamos voltar para Efésios. Então, ele diz, por quê? Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Queridos, não tem uma mulher que quando esse marido funciona desta forma aqui, que ela vai ter problema em estar na mesma missão com ele. Ouça isso. Maridos, ame cada um a sua mulher, meu pai, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você está disposto a morrer pela neguinha? É neguinha que você chama? Porque chamar ele de neguinha é fácil, agora está disposto a morrer. Ele está dizendo assim, gente, submissão para a mulher com relação à nossa responsabilidade é pequeno. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Então, você tem um encargo, você tem um comprometimento de santificar a sua mulher. E a santificação ela vem de que forma? Através da palavra. E agora aqui quero abrir um parênteses. Eu e a Tânia, a gente faz a nossa devocional todos os dias juntos, né? A parte que a gente faz como família. Lógico que eu tenho a minha parte que esse camarada aqui dorme muito pouco, às vezes a gente acorda um pouco mais cedo, né? Priorize Deus. Aqui tem devocionais para todos os dias, durante 365 anos. É muito legal. Você faz a sua devocional com o seu cônjuge, né? A gente está lendo a Bíblia junto, então a gente já faz, emenda tudo, intercede, ora pelos pastores, ora por vocês. E é benção, né? Gente, eu já sinto em casa, depois de 5 meses, amém? Já estou em casa. E aí, priorize Deus. E você vai ser bênção. Ali senta junto. Quem faz a leitura lá é a Tânia, todos os dias. E aí outro divide, outro faz a leitura da Bíblia, a gente ora, intercede, tem aquele tempo gostoso e a gente vai começar a trabalhar, porque eu já trabalho em casa, né? Fica mais fácil ainda, né? Mas, invista em ter um tempo de qualidade, porque amar o seu cônjuge, como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, ao ponto de morrer pelo seu cônjuge, é só se fortalecendo na palavra, porque senão você corre o risco de deixar ela. Você já viu aqueles cortes de propaganda que o camarada vem para assaltar o casal e o bacana, em vez de defender a mulher, ele vira um... Né? Você já viu, não? Você acha que um cara desse ele vai dar... Se ele está com medo de cuidar da mulher naquela situação, como que ele vai dar vida para morrer no lugar do seu cônjuge? Vamos mais. Com amor ágape. Esse amor tem que ser um amor sacrificial, ponto de entrega. Então, como diz em 1 Pedro 3,7, maridos, vivei com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas ou interrompidas as vossas orações, no que o marido responsável por ter um lar emocionalmente ajustado. Deus nos colocou como rei para governar a nossa casa, como profeta para trazer direção. Tem hora que você, homem, tem que dizer assim, olha, não é o momento de nós fazermos isso e aquilo, é o momento de nós pararmos, é o momento de aquietar o nosso coração. Você é a pessoa que vai trazer essa palavra. Agora, tem um momento que a auxiliadora vai te abrir os seus olhos ou os seus ouvidos para você, você está indo para um caminho errado. Muitas vezes você quebra a cara por não aprender a ouvir a voz de comando, alguém que representa o Espírito Santo, que é a mulher. Então, nós precisamos ouvir. Se você entrar por fazer esse negócio, vai dar errado, cuidado, não é o momento, vamos orar um pouco mais. Amém, queridos? E abrindo um parênteses diante disso que a gente está falando, sobre o marido honrar a sua esposa, é você se permitir ter uma comunhão leve com o seu cônjuge, é aprender a lição do perdão. É não deitar, gente, porque nós somos do coração duro. A coisa mais difícil que tem, que eu acho, é perdoar um cônjuge. Perdoar os outros é até mais fácil. Porque você fica naquela soberba, né? Foi ele que errou. Querido, você precisa dormir em paz, porque você corre o risco de Jesus voltar e você ficar por causa de uma besteira. Fala a Deus. Você não fala a Deus?
Estamos chegando nos finalmente. Então, para que nós possamos ter uma casa ajustada, um lar ajustado, o apóstolo Paulo traz uma receita muito fácil, muito fácil, muito importante. Fácil, hein? Número 1, o amor tem que ser, não pode haver no nosso relacionamento inveja, competição. Você não foi chamado para competir um com o outro. Tem um que quer ser melhor do que o outro, né? Um está fazendo uma coisa, você quer achar que você está acima de tudo e de todos. Você é o dono da cocada. Não, você não é, você foi chamado para edificar. A mulher foi chamada para edificar, para colocar o homem. Qual é a função do homem? Protetor, provedor. Amém? Amém, irmão? Por muito tempo eu achava que a função do homem, eu aprendi isso com o Cirilo, pastor Cirilo, ele fala assim, o homem, e depois é lógico como Paulo, né? É o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, como Deus é o cabeça de Cristo. E sempre foi ensinado para nós, e nós ensinamos também, que nós somos os sacerdotes da casa. Não, o sacerdote é todo que intercede, amém? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade escolhido, acho que é isso, né? Exclusiva de Deus, acho que é em 1 Coríntios, se eu não me engano, não vou saber, mas acho que é 3:9. Mas está lá na Bíblia, está dentro da Bíblia ali, eu tenho certeza disso. Então, você é sacerdote? Sim, claro, mas a mulher também é intercessora. Então, nós vamos ficar por aqui, porque nós podíamos falar sobre Efésios 6:1, né? Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então vai ficar uma interrogação assim, se você quiser aprender um pouquinho mais, venha na reunião de homens, está aumentando, amém? A última nós tivemos 20 homens, para a glória de Deus. A gente tem intercedido na intercessão por eles, né, ali, temos orado e tem aumentado esse número, viu? Amém? Duas coisas que a gente está orando todos os dias. É por isso e para que essas cadeiras todas se tornem cheias. E esse agora torna-se um encargo não só dos intercessores, mas de toda essa comunidade, amém? Porque essa é a nossa casa. E nós queremos ver novas vidas, porque filhos gera e traz alegria para casa. Então, quando os filhos vêm, ele traz alegria para nós. Então, isso foi Edson deu uma palavra, eu estou dando essa. Agora, domingo que vem, sábado que vem, domingo que vem, aí nós vamos ter um intensivão. Amo demais aquele casal, extremamente amoroso, né? Eles têm um carinho de chamar um outro, né? Não vou saber esse nome. Frofuxo e é esse nome aí. Isso vocês vão conhecer, eles são muito legal. Assembleando, mas daqueles bem amorosos. Eu nunca vi um camarada extremamente amoroso. Eu acho que o Mário conheceu ele. Ele foi e é um dos gerentes, diretores da Maus Brasília. Talvez você conheceu. Amém, queridos? Ufa! Uma guerra espiritual para falar sobre isso, porque envolve praticidade. Falar é uma coisa, viver é outra. Então, nós precisamos viver aquilo que nós estamos pregando. Amém? Então, eu quero dizer para vocês, homens, vocês têm que ser o macho da casa, viu? Para ser macho não é simplesmente dizer que você é do gênero masculino. Não, você é macho porque Deus colocou um encargo na sua vida para você abençoar o seu cônjuge, amém? Para você ser família, ser um homem de Deus ali que vai interceder, que vai orar, e você não... Queridos, nós falamos agora sobre, na terça-feira, sobre... lembra do tema, Edson? Lembra? Sobre homens que perseveram. Está difícil a situação na casa, mas nós vamos vencer. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Quantas vezes nós passamos por lutas, dificuldades, você acha que foi tudo mil maravilhas? Não, mas nós vamos vencer. Homens que chamam a responsabilidade, vem aqui é comigo. Adultos, homens, resolvem problemas. Criança pode dar problema, mas adultos têm que resolver os problemas. É para isso que eu e você, homens e mulheres, fomos chamados para fazer a diferença. Segunda coisa, ele diz que não tem inveja, não se vangloria. Eu fiz, eu posso, sou... Nada, você é o que é pela graça e misericórdia de Deus, amém? Vamos mais. Ele diz no verso 7 de 1 Coríntios 13, o amor não se orgulha. Né? Segundo os estudos, a questão do orgulho, há mais de 20 e tantas situações em que aparece o orgulho. É quando você acha que você é o cara, que você é isso, faz aquilo. É quando você tem dó de você mesmo, tudo isso é orgulho. É quando você tem dificuldade de perdoar, é orgulho. Então, no amor verdadeiro não tem orgulho, não tem inveja, não tem competição. Vocês estão juntos como equipe para fazer a diferença, para marcar essa geração, para que as pessoas olhem para você, vejam Jesus e dizem assim, eu quero ter o que você tem. Somente para isso. Deus não chamou você para... eu sou da igreja do Ipiranga. E daí, se você não nasceu de novo, se você não vive aquilo que você prega? Nós precisamos nascer de novo. Porque vir aqui pregar, cantar, muitas vezes não é tão difícil, porque você vai estudar e vai... Mas é viver, é lá no dia a dia. Quando você erra com seu filho, você diz assim, olha, você me perdoa, eu errei com você. Quando você erra com seu cônjuge, olha, eu estava errado, eu fui grosso com você, não devia falar daquela forma, você me perdoa? Queridos, para você ter... Aqui a gente tem mais do que nós, você tem quantos anos?
casado? Você é mais novo, então. Quantos anos? 40? Hã? Daqui 8 anos faz boda de prata. Você acha que é fácil? 42 anos? Hoje a fala, por isso que você tem que manter firme o seu casamento. A fala hoje é o seguinte, não precisa casar não, isso é coisa do passado. Vamos morar junto, vamos ver o que vai dar. Como se você fosse objeto e trocasse de qualquer forma. Não, você é gente, você é a menina dos olhos do Senhor. Você é filho e filha de Deus, que Deus te ama. Você foi comprado por um preço de sangue. Ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu. Então Deus vai te dar o melhor para você. Seja o melhor como esposo, seja o melhor como esposa. Para você formar um lar extremamente abençoado. Eu louvo a Deus por você saber que tem pessoas nessa casa que já tem 30, 40 anos de casado. 20 anos, 15 anos. Né? Então pessoas que são referências para nós. Vamos mais, ele diz que no amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não guarda rancor. Queridos, muitas vezes, principalmente nós homens, né? Ah, não, mas meu pai era assim, minha mãe era assim. Ei, negativo, você nasceu de novo. Você está em Cristo agora, seu pai era assim, sua mãe era assim, mas parou aqui. Agora você é uma nova criatura, você pode dizer para o seu pai, coisa que eu não tinha coragem de falar para o meu pai, quando ele morreu, eu vi assim, no dia que ele morreu, eu com vontade de dar bênção para ele, alguma coisa parecida, eu com vergonha, não fui porque ele ia trabalhar de boia fria e eu fiquei com vergonha dele. Agora eu olho para o meu filho, se ele tem vergonha, o problema é dele, eu beijo ele na frente de todo mundo, ele tem 23 anos e é casado, minhas filhas... Queridos, nós precisamos entender que nós mudou. Você tem o que esse mundo aí não tem, você tem Cristo que mudou a sua história. Jesus Cristo mudou a sua vida. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa sair daquela letargia, daquela mornidão e saber que Deus te chamou para marcar essa geração onde Deus te colocou. Amém, queridos? Ah, não, está tudo bem. Ah, a minha parte eu já fiz. Quem falou? Você não morreu? Só na cidade de pé junto que não há mais nada para fazer. Lá não consegue fazer. Agora aqui você ainda tem vida, tem fôlego de vida. Amém, queridos? Você foi chamado para fazer a diferença. Se você, de alguma forma, você não se encaixa em algum ministério, eu vou cair, não, eu pulo aqui. Você pode fazer como Ana fez. Vem para a intercessão. Amém, querido? Ela tinha 84 anos. Ela orava, e ela jejuava, e ela intercedia. Você pode fazer a diferença. Então não tem desculpa para ninguém. Amém? Então, aos domingos, às 6h30, você pode ir lá para o fundo, vai orar. Você pode mudar a história dessa igreja em nome de Jesus. Você crê nisso, irmãos? Você pode mudar a história dessa congregação. Parece que é pouco, meia hora. Mas é meia hora que está mudando o mundo espiritual. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer lá em São Paulo, que se fizer neste lugar. Você pode mudar a história dessa comunidade. Para de ficar dizendo, lá naquela igrejona grande lá, batiza. Esquece lá, Deus chamou você para cá. O seu lugar é cá, é aqui, amém? É aqui que você vai fazer a diferença. Não sei que ideia é essa, é tão fácil, né, pegar a coisa pronta, né? A coisa que... Ei, é aqui, Deus te colocou aqui. Floresça aonde você foi plantado. Eu e você. Eu já estou me sentindo em casa. E por isso que o couro já está comendo, né? Mas o primeiro é aqui. Amém? O pastor da igreja, aqui, eu oro por eles todo dia. Mas como profeta, eu estou dizendo para você, Deus te chamou para marcar a sua geração e fazer a diferença. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, se põe em pé, dá a melhor salva de palmas que você tem, glorifique o Senhor, pastor Anderson. Queridos, é o seguinte, se você não fez sua inscrição por conta de não ter condição, de repente fala conosco, mas não deixa de participar não. Você pode mudar, esse encontro pode mudar a história da sua vida. Você vai receber a palavra dos céus, eu creio nisso, amém? E outra coisa, não somente por conta desse evento que a gente vai ter, mas se de repente você está passando por algum problema, por alguma luta conjugal, familiar, com filhos, etc., nós estamos aqui para trabalhar. Então, esses homens aqui você pode procurar, pastor Edson, pastor Lindaura, pastor João Carlos, nosso pastor, pastora Solange, pastor Anderson, pastora Daniele, pastor Júnior, que está ali no fundo, parece que eu vi ele ali, e a pastora Renata. Então, são homens que vão abençoar suas vidas. Se você quer um conselho, quer receber uma visita, quer receber uma ministração,
Não se constrange, não fique com vergonha, não fica achando, vai saber da minha vida. Não, nós somos cuidadores uns dos outros. Amém? Então, nós temos facilidade de ficar 1 hora, 2 horas te ouvindo lá e abençoando e ministrando a sua vida. Para isso nós somos chamados, não foi para outra coisa que não seja para abençoar as suas vidas. E o que nós tratamos nesses consultórios pastorais, fica ali. Não sai dali. Então, você não tem desculpa para não resolver o seu problema. Pede ajuda, pede socorro, e nós estamos aqui para servi-los em nome de Jesus.